Olá, galerinha! Hoje eu vim contar pra vocês mais um hábito que eu tenho, que é de colocar o pão no congelador. Congelador ou freezer. Não é só aquele pão que já é comprado congelado, tá, gente? Porque eu sei que tem mercado que vende pão congelado e aí você já guarda aquele saquinho todo bonitinho, todo arrumadinho no freezer, mas você fica achando que só aquele pão é congelável. Não, qualquer pão é congelável. Eu gosto mais de guardar o pão no freezer ou no congelador da geladeira do que guardar naquela parte só resfriada da geladeira. Pessoalmente, para mim, o pão que vai para a geladeira, depois que eu tiro, me dá azia. Não importa como eu trate esse pão, posso esquentar, fazer torrada, ele vai me dar azia de qualquer jeito, se ele for para a parte refrigerada, né? Aquela parte resfriada da geladeira. Se o pão for para o freezer ou para o congelador, eu fico bem, porque eu acho, na minha observação, o congelador e o freezer mantêm a exata estrutura e o exato frescor do pão de quando você colocou lá. Então vamos lá, galera, muito importante, é para pegar o pão fresco, recém-chegado da padaria e colocar no congelador. Não é para deixar um dia o pão fora da geladeira, fora do freezer, deixar o pão dormir, ficar duro, aí você bota no freezer. Ah, mas a Fernanda falou que podia guardar no freezer. Não, você vai guardar no freezer ele fresco, porque o freezer vai preservar o estado dele. E aí você vem com a segunda questão, né? Ah, mas e para descongelar, vai demorar? Gente, não demora. Eu uso duas técnicas diferentes. Quando eu vou comer o pão à temperatura ambiente mesmo, eu tiro ele 1 hora antes. Seja o pãozinho da padaria, aquele pãozinho francês, seja um pão de hambúrguer, seja um pão de cachorro quente, eu tiro 1 hora antes, deixo do lado de fora e quando eu vou comer ele já está a temperatura, já descongelou e já está a temperatura ambiente. Principalmente porque esses pães que eu mencionei, eles são mais aeradinhos, né, por dentro, não são muito maciços. Se você compra um pão muito maciço, talvez você precise de um pouquinho mais de antecedência. E pão de forma, então, eu imagino que, né, qualquer 10 minutos façam ele descongelar, porque ele é super aerado por dentro. Mas eu quase não como pão de forma, então não posso, né, dar meu número exato de tempo. Ou você pode esquentar o seu forno ou forninho elétrico, forno convencional ou forninho elétrico, não é micro-ondas. Por favor, nunca esquentem pão no micro-ondas. Você pode usar o micro-ondas para descongelar o pão muito rapidamente, só realmente tirar o gelo, mas não pode aquecer no micro-ondas, porque ele queima por dentro, ele vira carvão dentro. Então, não esquente o pão no micro-ondas. Mas você pega o seu forno convencional ou o seu forninho elétrico, aquece, pode ser por uns 5 minutos, é como eu normalmente faço, e aí você vai colocar o seu pão congelado dentro, tipo assim, você esqueceu, né? Não teve essa chance de tirar 1 hora antes. Vai tirar na hora que você quer comer. Você vai ter que, de todo jeito, esperar uns 5 minutos, tá? Na verdade, 6 minutos. Porque você vai esquentar o seu forno por 5 minutos, depois você vai colocar o seu pão congelado lá, na temperatura máxima mesmo, na temperatura alta no forno convencional e na temperatura máxima do forninho elétrico, 230, 250 graus, por aí. É o do meu, por isso que eu digo. E aí você vai deixar 1 minuto, se for um desses pãezinhos assim mais aerados. Na minha experiência, quando o pão é mais maçudo, eu já comprei alguns pães mais maçudos, aí eles precisam de um pouco mais de tempo. Alguns chegam a, sei lá, 5 minutos para descongelar, e aí depois tem o tempo de tostar, que aí é o tempo que você já tosta mesmo o seu pão, tá? E eu sempre descongelo na temperatura máxima. Eu até compro um pão congelado que diz que é para aquecer ele, descongelar ele a 180 graus, mas eu ignoro aquela orientação. Eu descongelo sempre na temperatura máxima, que eu acho que dá mais certo e descongela mais rápido. E isso eu acho que mantém o pão, botar no freezer e depois ter esse trabalho de descongelar, é melhor, mantém mais a estrutura do pão do que colocar na geladeira. Quem tem o costume de colocar pão na geladeira sabe que o pão, quando vai para a geladeira que sai, não tem mais a textura do pão fresco. Na minha opinião, nem se esquentar. Mas o pão que vai para o freezer ou para o congelador, quando sai, ele está exatamente como ele foi colocado lá, só que congelado. Se você deixa ele descongelar, ou se você faz ele descongelar, ele volta para a estrutura exata que ele tinha antes. Tá bom?
Essa era a dica de hoje. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.